Olá, meninas e meninos. Vamos novamente aqui nessa nova empreitada no PET 3, continuar nossos estudos à distância. Espero que todos tenham tomado os devidos cuidados, seguindo as orientações do pessoal da saúde, que é muito importante nesse período nós termos o cuidado conosco mesmos. E ao mesmo tempo nós também podermos vivenciar um momento de reflexão interna nossa e prosseguirmos com nossa caminhada. Então vamos lá nessa primeira semana do segundo ano do PET 3 falar sobre agir, poder, liberdade e determinismo. Quando nós falamos de liberdade e determinismo, nós temos que pensar, somos realmente livres ou determinados por fatores como genética, ambiente, etc. A liberdade é a ausência de coações? Uma pessoa que não é livre pode ser responsabilizada por seus atos? São questões éticas que nós começamos a discutir antes da parada da pandemia em sala de aula. Será que somos realmente livres? A liberdade e o determinismo. Nós devemos pensar defensores do livre-arbítrio, ou seja, da liberdade. Eles sempre dizem, o homem é livre porque pode escolher e depois de escolher sabe que antes de escolher podia ser escolhido de maneira diferente. Ou seja, nossas escolhas estão aí a mil. Eu posso, depois de ter escolhido, pensar, poxa, se eu tivesse feito tal coisa, escolhido tal coisa, tal situação, poderia ser diferente. Podemos dizer assim, se eu tivesse pegado aquele atalho, ou por que eu não continuei aquele caminho em vez de tomar esse atalho? Já o determinismo fala, o homem não é livre, porque obedece às leis da natureza como os outros animais. As pessoas compram um casaco de couro porque é moda, seguem os outros, a escolha não depende realmente delas. A ação do homem depende das leis da natureza e das condições iniciais. Ou seja, o determinismo coloca que o meio nos influencia. Os meus amigos, a natureza, tudo. Por exemplo, só o ato de eu comprar uma roupa, um casaco de couro, já representa que eu não estou escolhendo por mim. Mas como é moda, eu sigo a moda. Um dos principais defensores da liberdade é Jean Paul Sartre, que a existência precede a essência. Nós temos que entender que Jean Paul Sartre ele é um francês muito bem visto na sua época, um filósofo assim, de extrema importância para o momento que vive. Ele tem como corrente o existencialismo, suas obras são extensas, como A Náusea, Caminhos da Liberdade, O Ser no Nada, que é uma obra fantástica. O existencialismo é um humanismo entre quatro paredes. A frase que sintetiza o seu pensamento é: a existência precede a essência, ou seja, é a própria frase do existencialismo. O pensamento de Sartre ultrapassou os limites da França, espalhou pelo mundo. De fato, principalmente nos anos 50, 60, com as lutas por liberdades, os movimentos estudantis, ele vai ser um símbolo. A corrente, então, que ele coloca, é o existencialismo, tem suas raízes em dois outros filósofos, Kierkegaard e Nietzsche, lá do século XIX. Kierkegaard, que ele é um existencialismo nato, Nietzsche é um fenômeno assim muito importante para a filosofia, quanto a discussão sobre a existência. E nós temos ali, nos anos 40 e 50, um pós-Segunda Guerra Mundial, surge essa corrente nas universidades e Sartre ele vai influenciar principalmente os estudantes, o jornalismo, enfim, ele vai ser um ponto de referência. E até porque Sartre trabalha com teatro, ele produz peças de teatro e vai influenciar tanto o teatro como o cinema também nesse momento. Uma das ideias existenciais sartreanas é que o próprio homem é quem decide seu caminho, ou seja, o homem é condenado a escolher, sejam coisas boas ou ruins, ou seja, o homem pode ser bom, mal, herói, covarde, e ele tem que ser responsabilizado por suas decisões. Ele é responsabilizado, sejam boas ou más. Para o existencialista, o homem é totalmente livre para escolher. Ele não existe barreiras que impedem ele de escolher. As suas consequências das suas escolhas devem responsabilizá-lo. Não de outra maneira. A possibilidade de fracasso é inevitável. E se ele fracassa, é porque ele fez uma escolha que às vezes não levou ao sucesso. Se ele tem sucesso, é porque ele fez uma escolha boa. As nossas escolhas sempre vão estar nos responsabilizando.
A liberdade do essencialismo é diferente da ideia de liberdade entendido como livre-arbítrio, ou seja, é a nossa capacidade de escolher de forma descompromissada. Eu escolho descompromissado para o livre-arbítrio. Já para Sartre, ele tem o quê? Uma responsabilidade. Eu escolho e sou responsabilizado. Ela é diferente da escolha descompromissada. O livre-arbítrio, eu escolho porque é bom. Já o Sartre, eu escolhi e serei responsabilidade por isso, seja bem ou mal. E dentro da sua obra, ele trabalha muito com si. Uma das ideias mais importantes é que qualquer espécie de determinismo em relação à sociedade humana, sendo um homem, era totalmente livre e nada poderia tirar de sua condição de liberdade. Mesmo estando preso, eu sou livre, para Sartre. Mesmo estando em uma cama, eu sou livre, para Sartre. Nesse sentido, não havia para a uma natureza humana pré-definida anterior ao homem, que determinasse, ao contrário dos animais, que nascem em uma condição natural, representada por seus instintos, o homem seria livre de qualquer determinação prévia e faria a si mesmo a partir da liberdade possuída dentro de certo contexto. Sartre chamava de liberdade situada. A existência precede a existência. Significar como primeiramente existe, se descobre, surge o mundo que depois se define. O homem de início não é nada, é apenas posterior, será alguma coisa, é aquilo que fizer de si mesmo, é as suas escolhas que faz de si. À medida que se permeia novas vivências, redefine-se o próprio pensamento. Ao adquirir novos conhecimentos, a sua essência se caracteriza. E essa essência precede a existência, precede a essência, o homem nada mais é aquilo que ele faz a si mesmo. Esse é o primeiro princípio do essencialismo. A frase resume o princípio fundador do essencialismo. Segundo ele, essa existência precede a essência, porque o homem existe só depois que ele define o que será, determina a sua liberdade, a sua essência. Ou seja, antes de ser alguém, eu tenho que fazer minhas escolhas. Quando eu faço as escolhas, é isso que me determina. Ou seja, a existência de ser humano, enquanto Leandro, é o que importa. Eu sou um ser humano. Depois, conforme as minhas escolhas são realizadas, eu cheguei à minha essência de Leandro, a de ser professor e assim vai. O filósofo propôs uma nova forma de ver o mundo, porque na qual existe a valorização do indivíduo que constrói a si mesmo, ou seja, tudo o que eu escolhi lá atrás me faz ser o que sou hoje. Todas as minhas responsabilidades ou as minhas responsabilizações que eu realizei, que eu escolhi, me levaram a ser o que eu sou hoje. Isso é qualquer um. O que eu escolho nesse exato momento vai me refletir no amanhã constantemente. Às vezes uma escolha boa ou má muda todo o círculo da minha vida, todo o ciclo. Tá? Uma vez alcançado do mundo, o homem é responsável por todas as suas ações e pelos rumos de sua vida. Afinal, uma vez que não é a natureza ou a essência dada, por exemplo, por Deus, o homem será o que fizer de si mesmo, na mais plena liberdade. Sartre afirma que o homem estava condenado a ser livre, ou seja, somos livres e condenados a escolher sempre. E dentro dessas escolhas nós temos aqui a existência é anterior à essência, a minha essência que é as minhas escolhas. Apesar da aparente contradição, Sartre afirma que a única determinação do homem é ser livre, ou seja, sua única determinação é não ter determinação, sendo a liberdade o seu fundamento. Então, as consequências, impossível não escolher. Eu tenho que escolher. A própria escolha é uma escolha. Não escolher é uma escolha. Eu não escolho, você vai escolher por mim. Eu estou escolhendo. A existência do homem é algo temporal, o projeto sempre incompleto diante da morte inevitável. A gente nunca alcança tudo que nós desejamos, porque todas as nossas escolhas ela é findada com a nossa morte. O homem é um livre. O homem está condenado a ser livre. O nada. Sartre sempre no centro do seu pensamento, sua obra, sobre o homem, o segundo filósofo é o único ser para si. Ou seja, nós somos um ser para nós mesmos. Por quê? Porque a nossa forma de ver o mundo era parte da existência cotidiana provida de qualquer sentido de relevância especial. E a nossa condição humana faz sentido determinado. No momento se dá por uma forma falta de sentido. Pode parecer um problema, para o outro é justamente o que leva o homem a buscar sentido na sua vida. A náusea. O
termo náusea, ele perpassa toda a obra de Sartre. Segundo Sartre, uma vez lançado no mundo uma forma de gente, gratuita e desprovida de sentido, o homem experimenta náusea, que consiste na constatação absoluta da existência do homem, o qual não tem em sua natureza qualquer necessidade de existir qualquer sentido da vida. Ou seja, nós sentimos não a necessidade de existência. E isso nos causa náusea. O ser aí é um ser no mundo que, ao dar conta de sua existência e, consequentemente, sua falta de sentido, tem então sentido de náusea. Angústia. O homem se engana e se dá por conta de que não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira. Não consegue escapar ao sentido de sua total profunda responsabilidade. A angústia é a responsabilidade, é um fardo pesado. A angústia essencial decorre assim: essas escolhas definem o que você é ou se tornará, ou seja, minhas escolhas me definiram e me definirá o que eu me tornarei amanhã com as escolhas de hoje. Essa escolha pode afetar de maneira irreparável o próprio mundo. Por exemplo, eu escolho, sou um ditador tipo da Coreia do Norte, tenho no meu poder algumas bombas nucleares, escolho explodir elas, sem mais nem menos para mostrar meu poder sobre uma grande cidade. Isso definirá o futuro da humanidade praticamente, ou seja, uma escolha muda todo o rumo de uma humanidade, a nossa própria existência pode mudar, né? A angústia, finitude da existência humana, liberdade para encontrar-se a própria morte. Sartre, o peso dessa liberdade aparece em certas situações limites, onde o homem decide tem de estar. E nós temos aí alguns pensadores que vão seguir essa linha, vão dar base para Sartre. O Jimmy Russell, Kierkegaard, Schopenhauer. Nós temos as nossas atividades. Faça com carinho, espero que entregue. Da 1 a 4 é sobre Sartre. Na 5 nós temos um texto também sobre Sartre, que vai ser de acordo. E a 6 retorna a Sartre. E nós temos, após as 6 questões, nós temos um texto sobre Ayn Rand, uma filósofa que fala sobre o livre-arbítrio. Vale a pena a leitura dela. Ela tem uma obra muito importante chamada Revolta de Atlas, uma obra que é importante e todo americano gosta de dar uma observada, porque ela faz sobre o objetivismo, tá? Aqui tem alguns textos e onde que está algumas pontuações sobre a revolta de Atlas, ou seja, atitude dura e exultante, sensação de estar atingindo. Sobre a autoestima, só quem se sente imensamente importante que pode realmente sentir-se leve. E o Homem versus Tim, uma boa pista, saber sobre a questão do ser humano, a existência, a ganância, tá? O trabalho, algumas ideias. Etienne de la Boétie, também um discurso, e aqui os dois exercícios. Por hoje é só, até a próxima.